De acordo com as regras de Basileia III, os bancos devem deduzir os ativos por impostos deferidos aos fundos próprios de nível 1. É o conteúdo do artigo 33º do regulamento que referiu na sua intervenção inicial da União Europeia, o regulamento número 575. Imaginando que esta proposta de lei que está em discussão hoje do Governo não existia, ou existindo não era aprovada, qual o montante que os bancos teriam que deduzir aos seus fundos próprios? Temos visto na imprensa especializada alguns números da ordem de 1.500 milhões de euros, estimativas de especialistas, referindo que, não existindo esta legislação, os bancos teriam que deduzir cerca de 1.400, 1.500 milhões de euros aos seus fundos próprios. E isto só em 3 bancos, o BCP, o BPI e o BES. Portanto, a primeira pergunta era exatamente esta. Não existindo esta proposta de lei, ou existindo não sendo aprovada, tendo os bancos que cumprir os requisitos e as regras de Basileia III, qual seria o montante que esses bancos teriam que deduzir imediatamente aos seus fundos próprios? Se confirma este valor que aparece na imprensa, 1.500, se não confirma, qual é a estimativa do Banco de Portugal, e pedia-lhe ainda que pusesse apresentar o valor banco a banco, de forma desagregada. Se esta legislação não existisse, os bancos tinham que deduzir aos seus capitais próprios os ativos por impostos deferidos. Alguns deles ficariam com rastros de solvabilidade abaixo do mínimo que é exigido, e os seus acionistas teriam que chegar à frente e recapitalizar, proceder à recapitalização desses bancos, de forma a cumprir os mínimos pós rácios de solvabilidade. E, portanto, a conclusão que se tira, eu também gostaria que pudesse comentar, dizer se considera este raciocínio adequado ou não, que esta intervenção do Estado poupa aos acionistas de alguns bancos, ou poupará eventualmente aos acionistas de algum banco, esta ação de procederem eles próprios à recapitalização dos seus bancos. Então, se assim for e se confirmar esta ideia, então estamos perante uma ajuda aos acionistas dos bancos. O Governo, com esta ação, o que está a fazer é substituir-se aos acionistas dos bancos. Ao propor nesta legislação que estes ativos por impostos deferidos são reconhecidos como créditos tributários e, portanto, não precisam de ser deduzidos aos capitais próprios, evita que os bancos tenham que fazer essa recapitalização. Estaríamos assim perante um novo tipo de recapitalização da banca, diferente daquele que foi feito em 2012 e 2013, e é uma forma muito menos escrutinável pelos contribuintes. Ou seja, o Estado, com esta proposta do Governo, se ela for aprovada, reconhece créditos tributários que passam a contar para a dívida pública, ou seja, a dívida pública será acrescida pelo montante que for reconhecido aos bancos como crédito tributário. E a minha primeira pergunta, naturalmente, e o Banco de Portugal deve ter estimativas, porque acompanha com todo o detalhe a evolução da dívida pública portuguesa e os impactos que certas medidas ou determinadas medidas podem ter nessa dívida pública, qual seria o impacto concreto neste ano e ao longo dos anos da aplicação desta legislação, se ela vier a ser aprovada pela Assembleia da República. Enquanto é que a dívida pública crescerá devido ao reconhecimento destes créditos tributários. E já agora Dr. Amaral Tomás, gostava de lhe perguntar qual será, por exemplo, o impacto expectável do aumento desta dívida pública por via do reconhecimento destes créditos tributários nos juros das emissões das emissões de dívida pública que ocorrerão no futuro. Gostava também de lhe colocar ainda uma questão, o impacto que isto terá no déficit orçamental. Nós sabemos que o Governo tem metas muito restritivas relativamente ao déficit orçamental deste ano, 4%, 2,5% no próximo ano, e gostaríamos de saber se e qual é a medida do impacto que esta proposta do Governo terá no déficit orçamental. Se terá algum impacto, entendemos que terá, mas gostávamos de ouvir a sua opinião, e qual será concretamente esse impacto. E esta questão é extremamente relevante, porque se isto tiver, como nós pensamos que tem impacto a nível do déficit orçamental, e estando o Governo, tencionando o Governo cumprir a meta de 4% este ano e nos anos seguintes as metas que estão definidas e colocando isto como um objetivo a cumprir a todo o custo, o impacto negativo no déficit orçamental desta medida implicaria, da parte do Governo, a aplicação daquilo que o Governo chama medidas de austeridade e que nós preferimos chamar medidas de empobrecimento. E, portanto, teríamos que esta ajuda à banca se acabaria por traduzir num conjunto de medidas de empobrecimento dos portugueses para manter o déficit orçamental ou para atingir os níveis de déficit orçamental que o Governo colocou como objetivo. Presidente, eu queria insistir em algumas questões
que já tinha colocado na primeira ronda ao Dr. Amaral Tomás, e exatamente a última questão que referiu. Eu coloquei-lhe a questão qual era o valor que os bancos teriam, de acordo com as regras de Basileia, de deduzir a capitais próprios, se esta legislação não existisse ou existindo não fosse aprovada. Não tem o número, o valor, em milhões de euros, mas deu-nos o impacto que isso teria nos rastros de solvabilidade. E a pergunta que eu gostava de colocar é se, não tendo neste momento disponível, se o Banco de Portugal estaria disponível para mais tarde enviar por escrito a esta Comissão, relativamente aos bancos portugueses, os montantes estimados ou conhecidos pelo Banco de Portugal, que esses bancos teriam que deduzir a capitais próprios, ativos por impostos deferidos, e que poderão deixar de fazer com a aprovação desta legislação. Portanto, compreendendo que possa não ter neste momento o número, estaria disponível o Banco de Portugal, mais tarde, fazer-nos chegar esses dados desagregados banco a banco, até para avaliarmos o impacto que esta legislação tem em cada um dos bancos. Também lhe coloquei outra questão que também não me respondeu, eu vou insistir. Perguntei-lhe que bancos, atualmente, na situação atual, não existindo esta legislação, por ação ou devido a esta dedução aos capitais próprios de ativos por impostos deferidos, desceriam para rácios de capital abaixo dos mínimos exigidos. Ou seja, aqueles bancos que seriam obrigados, de acordo com a legislação, a imediatamente a proceder a um processo de recapitalização para terem os rácios de solvabilidade de acordo com o mínimo que é exigido pela legislação. E perguntei-lhe também, mais ingênuo de comentário, mas como não se referiu, gostava de insistir nesta matéria, sobre uma recapitalização encapotada. Ou seja, há um conjunto de bancos, presumimos, que, tendo que deduzir estes ativos por impostos definidos aos capitais próprios, passavam abaixo dos rácios de solvabilidade, seriam obrigados, se esses bancos, se essa situação se verificasse, a fazer uma recapitalização, ou seja, os seus acionistas teriam que aumentar os capitais do banco e, portanto, isso deixa de acontecer ou de ser necessário porque existe esta legislação e assumindo que ela poderá ser aprovada. Ora, isto traduz-se, em nossa opinião, e eu gostava também de ouvir a sua opinião, numa recapitalização encapotada, um novo tipo de recapitalização, ou seja, uma forma de evitar que sejam os acionistas a recapitalizar, assumindo o Estado alguns riscos, que referiu nas suas respostas anteriores, por esta ação, riscos que se concretizarão se depois alienar os seus direitos com menos-valias. Portanto, os acionistas destes bancos ficam poupados a esta recapitalização agora, por a ação do Estado. Portanto, é nesse sentido que chamamos isto uma recapitalização encapotada, de forma que muito mais dificilmente escrutinável do que aquela que está atualmente em vigor.